Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento dos estudos sobre autismo. Bora? Pois é, o termo autismo ele começou a ser trabalhado e utilizado pela primeira vez em 1911, a partir dos estudos de Helge Bleuler sobre esquizofrenia. Durante muitos anos, durante décadas, o termo autismo ficou associado à esquizofrenia. O autismo era considerado como sintoma em que as pessoas ficavam retraídas, fechadas. Então, não era considerado um distúrbio, não era considerado um transtorno, uma perturbação, mas sim sintomas de esquizofrênicos. Bom, mas a partir de 1943, a gente tem uma participação bem grande de Leo Kanner nos estudos sobre autismo. Então a figura de Leo Kanner ela é bem importante nessa história, porque Kanner começou a investigar crianças autistas e começou a perceber características que até hoje a gente conhece, né, de gostar de ficar sozinho, de ter movimentos repetitivos, interesses restritos, de ter dificuldades na comunicação e linguagem. E ele começou a utilizar esse termo, né, de autismo infantil voltado para pessoas que tinham essas características. Kanner escreveu vários textos, né, artigos, em que ele foi apresentando o desenvolvimento de suas ideias, em que ele foi analisando os padrões de comportamentos apresentados pelas crianças, né, pelas 11 crianças autistas que ele estava investigando nessa pesquisa. E ele percebeu que os pais das crianças autistas, eles muitas vezes eram pessoas muito inteligentes, né, mas que muitas vezes, segundo Kanner, não eram muito afetuosos com seus filhos. E aí ele começou a mencionar inicialmente, né, que os pais de pessoas autistas tinham saído dessa frieza no momento de ter seus filhos, mas que não eram muito afetuosos. E cada vez mais Kanner começou a enfatizar essa ideia de que talvez a causa biológica que ele pensava inicialmente ter sido motivo das pessoas terem nascido autistas não fosse só o determinante, mas que isso também teria a ver com a criação fria que os pais davam aos seus filhos. E foi assim que surgiu o termo mães geladeira, em que se passou-se a pensar durante muitos anos que, de fato, uma das causas do autismo estava relacionado não só a fatores biológicos, genéticos, né, mas também a um comportamento frio dos pais de pessoas autistas. O próprio Kanner depois verificou que isso era inverídico, ele percebeu que, ao contrário, que os pais de pessoas autistas eram muito participativos na vida de seus filhos e muito preocupados e que não eram frios como ele pensava. Só que, como ele era um pesquisador muito influente, o primeiro a trazer a ideia de autismo, então ele era uma referência muito importante, essa ideia de mães geladeiras ficou disseminada durante muitos anos e até hoje algumas pessoas ainda trazem essa crença, né, de que pessoas se tornam autistas porque têm pais frios, além da predisposição genética. Então o próprio Kanner, ele desfez essa ideia depois e ele voltou a confirmar a sua ideia inicial de que o autismo era causado por causas biológicas. Temple Grandin, né, a nossa querida doutora autista, muito importante, muito especial, no seu livro O Cérebro Autista, de Temple Grandin e Richard Panek, Pensando através do Espectro, né, o cérebro autista pensando através do espectro, que é da editora Record, né, do Rio de Janeiro. O ano dele é de 2013, pelo menos essa edição aqui. E vem dizendo que nesse momento, né, que Kanner, na década de 50, né, que Kanner estava fazendo essas investigações, 40 e 50, havia influência muito grande da psicanálise, principalmente por meio dos estudos de Freud. Então, era normal que os psiquiatras tivessem essa tendência de atribuir determinadas situações, comportamentos ao pai e à mãe, né, à herança dos pais. Mas a gente não pode deixar de considerar a importância dessa influência de Kanner, né, no desenvolvimento dos estudos sobre autismo no Brasil e no mundo.
E uma outra pessoa que foi muito importante foi o Hans Asperger, que também nos estudos na década de 40, ele lançou a sua tese, né, de doutorado, o psiquiatra Asperger, e ele estudou um grupo específico de pessoas autistas. Pessoas que, apesar de terem dificuldades de relacionamento, interesses restritos, eles não tinham dificuldades na linguagem. E aí, ele denominou essas pessoas como pessoas com síndrome de Asperger. E esse termo síndrome de Asperger ele foi disseminado durante muitos anos, né, no Manual Estatístico de Doenças Mentais, manual da Associação de Psiquiatria Americana. Esse termo foi usado durante muitos anos e somente agora, com o DSM-5, a gente passou a utilizar o termo transtorno do espectro autista, mas durante muitos anos se considerou essa ideia de que um grupo de pessoas autistas eram denominadas como pessoas com síndrome de Asperger. Até hoje, muitos estudiosos, eu inclusive gosto de utilizar essa ideia, né, de pessoas com Asperger para esse grupo de pessoas que não tem essa dificuldade de linguagem, porque é um grupo de pessoas que tem características muito particulares. Se você assistir a série Atypical, né, você vai perceber que aquele menino, apesar dele ter autismo, ele tem determinados comportamentos que são diferentes de boa parte das pessoas autistas e é bem fora do padrão do que a maioria das pessoas pensam ser o autista, né? Então, é muito interessante ainda conhecer, né, essa ideia das pessoas com síndrome de Asperger. Bom, então a gente pode ver, né, esse papel importante das figuras de Kanner e Asperger para o desenvolvimento do autismo. E no decorrer do lançamento de vários manuais estatísticos de diagnósticos, né, o DSM, os DSMs, o uso da palavra autismo foi mudando. A cientista Temple Grand, ela diz para a gente não ficar muito focado nos termos que são trazidos pelos manuais, pelos CIDs, né, pelas classificações internacionais de doenças, não resumir a pessoa a um nome, porque a pessoa autista, ela é muito mais do que uma pessoa que possui um transtorno. Ela é uma pessoa inteira, ela é uma pessoa com muitas características, com muitas qualidades, e ela não é só o transtorno. Aliás, em algumas questões, o transtorno traz também alguns aspectos vantajosos, né? Muitas vezes a pessoa por conta do hiperfoco, ela consegue se sair muito boa numa determinada profissão, apesar dela ter uma desvantagem no relacionamento com outras pessoas, uma desvantagem na sua comunicação. Mas com tratamento, com terapia, a gente pode ir superando esses percalços. Considerar uma pessoa com autista como sendo uma pessoa apenas com defeitos, com deficiência e com desvantagens é um erro. Então vamos lembrar que os nossos autistas são muito mais do que somente autistas. São pessoas inteiras, pessoas especiais. Um beijo grande e até mais.